Hoje vamos falar de um arquétipo muito interessante e polêmico. Porque quando se fala o nome dele, todo mundo, pensa que é algo negativo, algo ruim, algo que tem que ser a lei de mim. Não, isso daí só acontece ou só existe nas fantasias, na história, na Bíblia. Não existe na vida real. É muito melhor pensar que esse arquétipo não existe para não nos sentirmos relacionados a ele quando a gente estiver no caminho errado ou fazendo algumas coisinhas que não são tão legais. Olá, bem-vindos de novo ao meu canal. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre psicologia, espiritualidade, um pouco de filosofia. E hoje eu estava muito ansiosa para trazer esse arquétipo, porque é um arquétipo que, como eu falei, é polêmico e é difícil as pessoas verem que ele é um arquétipo que pode estar na luz, né? Porque sabemos que Jung falava que os arquétipos não são ruins nem bons. Ou eles estão nas sombras, ou eles estão na luz. Básico. Para vocês lembrarem, eu sempre gosto de falar do arquétipo do diabo, de Satã, trazendo chifrezinhos, sabe? Para vocês entenderem que não é uma, sei lá, uma coisa horrível. Não, sim, às vezes pode ser uma coisa horrível, mas é uma coisa relacionada ao homem carnal. Esses chifres é o intelecto que foi para cima. Brotou, né? Uma pessoa que se preocupou muito no lado racional, na busca por sobreviver na matéria, que, né? Então, esse arquétipo, o arquétipo do diabo, tem a ver com uma pessoa muito focada na polaridade masculina, né? Normalmente o arquétipo do diabo está, no polo, no lado sombra da energia masculina. Porque, como sabemos, a energia masculina é a que está totalmente ligada ao mundo exterior. As pessoas, as aparências, as conquistas, a fazer acontecer, a ação. Então, o arquétipo do diabo é muito isso. O que vai acontecer aqui nesse mundo? Como que eu posso possibilitar que essas coisas continuem acontecendo? Apesar dele ter sua base na energia masculina, também muitas mulheres estão despertando em massa esse arquétipo. Por quê? Porque provavelmente essas mulheres estão despolarizadas. Então o ânimos, a energia masculina, entrou ali e mudou, os pensamentos, as ambições, as ideias. Sabemos que uma possessão psíquica é quando um arquétipo, muda seus pensamentos, suas ideias, seus focos para os desejos dele. Então, se essa mulher, está muito focada para o masculino, para o mundo material, para as coisas, para o eu próprio, o egoísta, ela está na polaridade de Satã, ou o diabo. E essa polaridade, apesar, de parecer algo muito baixo, algo que... Porque lembremos, o ser humano, tem as polaridades dele e os níveis de evolução. O nível 1 é esse ser, assim, animalesco, que vive pelos desejos, pelas vontades, sobreviver, prazer, conforto, e está totalmente relacionado ao homem primitivo, ao homem animalesco. Mas esse é só o nível 1. Tem mais 2 níveis muito importantes, 2 ou 3. Então, ok, mas vamos evoluir um pouquinho mais. No nível 2, o ser humano, tanto o homem como a mulher, obtém a sabedoria, a maçã, quando o homem e a mulher se encontram, na Bíblia. Mas enfim, a maçã, a sabedoria. Essa sabedoria é o que faz ele continuar evoluindo e depois, ir ao nível espiritual, que se conecta com o divino, com algo mais elevado. E por que muitas pessoas permanecem nesse nível? Porque você pode evoluir ali também. Sim, na polaridade de Satã, você pode evoluir e ter cargos superiores, e ter mais domínio, mais poder. E uma das principais coisas que fazem, as pessoas se inclinar tanto e querer tanto isso é o dinheiro, o poder e a manipulação. As pessoas que normalmente querem se inclinar a esse lado são pessoas que querem muito dinheiro. Pense comigo, se você já é uma pessoa rica, você não vai nascer querendo tanto dinheiro, então você tem menos possibilidade de se inclinar por esse motivo. Mas por isso vemos que hoje em dia muitas pessoas que vinham do gueto, que não tinham dinheiro, tiveram dinheiro, às vezes se inclinaram demais para esse lado mais carnal, mais animalesco, mais egoísta, Lembremos que o masculino é voltado para fora, porém é muito egoísta. Então existem níveis e as pessoas ficam seduzidas, Na categoria manipulação, não só as mulheres gostam disso, como os homens também se sentem muito seduzidos por essa ideia de poder manipular. Vemos muitas pessoas, muitos coaches que ensinam, a manipulação, assim, escancarada. E as pessoas também de marketing, aqueles empresários, aquelas pessoas que querem, os políticos, eles aprendem muito dessa manipulação para poder ter os fins deles. Então,
essa arte não é uma coisa só feminina ou masculina, como eu falei, hoje, antes era mais masculina, mas hoje já tem muita mulher, né, incluída nesse propósito, nessa polaridade, procurando subir de nível na polaridade do Satã. Ai, e lembremos que quando a gente fala do arquétipo do diabo, em níveis de hierarquia, ele está muito alto, sabe? Porque ele é um dos mais antigos, dos primeiros, então ele tem muita força. Por isso é um arquétipo que é muito fácil as pessoas ativarem ele, não é algo misterioso, assim, poucas pessoas que nem um arquétipo específico. O diabo é um arquétipo que tem muito poder e em nível de hierarquia, um dos primeiros. Que nem Deus, é muito importante, é fácil também as pessoas ativarem algum contato, alguma coisa com Deus. Então, são arquétipos que estão numa posição bem alta de hierarquia. E agora, para vocês entenderem mais como é uma mistura, né? Não só porque o arquétipo de Satã estamos falando de algo puramente negativo ou algo muito tóxico, vamos conhecer os 2 atalhos que se tem para chegar a um nível maior, no nível humano, carnal, terrenal. Existem 2 atalhos. O primeiro se dá através de uma meta clara. Quando uma pessoa tem uma meta clara, tem foco, tem determinação, é impossível que a pessoa não consiga. É parte das leis naturais, lei da atração, lei da semeadura, várias leis que falam que se você se esforçar, você vai receber sua parte, o que você merece, o que você trabalhou para ter. Então é uma lei universal que funciona. Funciona muito. Porém, é um atalho, mas não um atalho, né? O outro é mais atalho do que esse. Mas por que eu falo atalho? Porque existem muitas pessoas que não usam atalhos e que têm, né, desejos, porém elas não têm uma meta clara. Elas não têm um desejo específico, uma meta clara. Então elas demoram muito para conseguir o que elas querem, porque talvez elas tenham crenças limitantes, elas têm várias coisas que atrasam ela. Então, por isso que eu falo que é um dos atalhos. Então, se você é dessas pessoas que está perdido e que não sabe o que é da vida, bora acordar, né? Eu quero todo mundo aqui acordando, despertando, se organizando, sabendo exatamente o que querem da vida. Pelo menos se fazendo as perguntas. O outro atalho é através do inconsciente coletivo. Aqui que entra o inconsciente coletivo e as coisas e forças que trabalham por cima de nós. E é também aqui onde entra a loucura, né? De você entender que no mal existe o bem também. Podemos ver esse atalho nas igrejas, nos cultos pagãos e religiosos, nas ofrendas, nas pessoas. Sabe aquela pessoa que tem o costume? Não, todo dia eu tenho que rezar. Aquela sua vozinha que fala, não, todo dia eu tenho que fazer isso. Ou dar isso para alguém. Ou, sabe, aquele hábito que ela tem, nem sabe porque ela faz, ou ele faz certinho. Isso são rituais, são coisas que você está repetindo com intenção. E o arquétipo recebe, né? Já seja o grande arquétipo de Deus, ou já seja outros arquétipos, né? Falamos em arquétipos maiores, como Deus, o diabo, mas existem vários outros ali, né? E a gente tá falando dos masculinos, também existem os femininos. É uma bagunça. Mas o que você precisa saber é que fazer essas coisas são os atalhos. Por isso que as pessoas que fazem essas coisas com intenção costumam ter aquele empurrãozinho, né? As pessoas falam, não, mas aquela minha amiga nem é evangélica e dá dízimo e funciona. Ou não, eu só vou lá na mãe de santo, eu faço minha oferenda, minha coisinha ali, funciona. Sim, você está trabalhando com rituais específicos e oferendas, né? Também em qualquer culto existe música e uma preparação, né? Onde você deixa o consciente e o inconsciente tomar conta. Você tenta deixar a parte racional. Então esse daí seria um dos atalhos. Galera, eu tava aqui editando meu vídeo e percebi que quando eu tava explicando sobre, né, o arquétipo de Satã, ou como ele pode estar em diversos ambientes, eu não quero dizer que, tipo, o arquétipo de Satã está em templos, igrejas, coisas assim, exatamente como parece. Mas como que, às vezes, essa pessoa, né, que está nesse lugar, no templo, na igreja, ela tem muito dentro dela o arquétipo da vida moderna, tipo, de ter prosperidade, de crescer na vida, de se enraizar na matéria, de querer viver a vida inteira sendo bem sucedido, sendo pra frente, né, tendo suas coisas. Então é aí que eu tô falando que às vezes essa pessoa tem essa ideia, que é um pouquinho, que seria só o arquétipo masculino, né, polarizado, ok, né, de uma maneira ok, né, essa pessoa seja homem ou mulher, porque o masculino procura, né, o mundo externo, se materializar, se concretizar, ter coisas sólidas. Então seria o saudável, um ânimos, ou um homem com essa energia masculina saudável, ou uma mulher, né, com um ânimo saudável. Não é que essa pessoa que está lá tem, né,
essa energia, ou está com o arquétipo de Satã. Lembremos que esse arquétipo do diabo, ele é a polaridade extrema do ânimo, da energia masculina. Então, aquela pessoa mais narcisista, que pensa só nela, que procura manipular, isso, aquilo. Então, daí eu expliquei que pessoas que já tinham, né, essa ideia de querer algo na vida, às vezes recorrem a templos, igrejas, a cultos, a coisas assim, para poder materializar isso. Não só diretamente, né, a polaridade de Satã, tipo, a usar pessoas, a fazer isso, aquilo. E você vê que ambos os talhos trabalham com forças maiores, né? Um com as leis da terra, do material, e o outro com a lei do inconsciente, a lei do que não se pode ver, mas se sente, se manifesta. Então a gente vê que existem, né? Não é à toa que essa pessoa ela tem um compromisso com aquela coisa, já seja no mundo real ou no mundo coletivo inconsciente, lá guardadinho. Vemos inclusive casos de pessoas que fazem... Aí a gente entra nas coisas pesadas, né? Dos bruxos escuros. As pessoas que têm o arquétipo da bruxa, do bruxo na escuridão. Eles, né, já trabalham com ofrendas, coisas vivas. Tem pessoas que dedicam, né, um evento. Não, esse evento vai ser para tal arquétipo, para tal força. Fazem, né? Não é à toa que em festas, festivais de rock, coisas assim, bastante gente morre, né? Eventos onde dá pra ver nitidamente que tem um propósito por trás. Gente, tem pessoas que se fazem ai, não existe. Eu acho que a gente tem que falar tudo como é, né? Nem puxar muito pro que tudo é do mal e nem puxar muito pro que nada é do mal. Por isso a gente traz a luz, né? Por isso eu faço esse canal para vocês verem as duas caras do arquétipo. Estamos ainda no arquétipo de Satã, do mundo material, né? Para você conseguir fins na matéria. Então, é muito útil você conhecer, né? Se você é uma pessoa que sempre teve essa vontade de ter dinheiro, estabilidade, poder, por que não? Saiba, né, que você tá querendo, né, trazendo um arquétipo forte, mas tente trazer ele de uma forma mais consciente possível, né, com uma intenção. Inclusive, falando desses arquétipos, né, das igrejas, dos shows, das coisas, tem pessoas que estão, né, fazendo esse ritual. Eu falo no vídeo de Dionísio, né, que as pessoas às vezes estão cultuando Dionísio sem saber. E elas estão, né, trazendo, chamando ele para a vida delas e não sabem. Então, às vezes acontece de você também estar no meio ali sem saber. Então, por isso vamos trazer luz, né, às coisas. Infelizmente, quanto mais tempo a pessoa quer fechar os olhos, né, e pensar que não, eu vim na Terra para ser isso, para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para manipular, e não ver todo o resto, que é tanta coisa linda, né, de comunhão, de integração, de vir na Terra fazer o que você ama, ajudar as pessoas, transformar as pessoas com o que você faz. E lembramos que nesse arquétipo, quando você está só regido por esse arquétipo, com ele, né, na sua balança em cima, sempre tem desconforto, ansiedade, vazio. Esse é um arquétipo que tá no nível 1, não tem como você ser pleno, né, vivenciar sei lá, o êxtase diário se você estiver nesse arquétipo. Você precisa de coisas, por isso as pessoas bebem, usam substâncias, fazem isso, aquilo, para conseguirem sentir um pouco mais de paz. Então, para as pessoas que gostam de estar nesse arquétipo de Dionísio, de poder, de manipulação, disso, aquilo, quanto mais você estiver com essa venda nos olhos, mais você vai demorar para evoluir. E eu quero que você evolua. Eu quero que você experimente o outro lado. Que você saiba que sim, você não precisa parar de fazer todas as coisas que te dão felicidade. Mas você precisa ter um controle, você precisa ver que, enfim, analisar que tem consequências, analisar que você pode estar colocando as coisas em risco. Isso é uma evolução e vai te fazer bem. No começo dói, né? Tirar a venda dos olhos, arrancar a costura dos olhos, dói um pouquinho no começo, mas depois tudo se ajusta, tudo fica legal. Então, é importante você entender. Ainda nesse arquétipo, mas eu acho que merece um vídeo inteiro sobre. Tem o arquétipo da da meretriz. Esse arquétipo, muitas meninas pensam que é um arquétipo do feminino, né? Sabe, quando falamos dos grandes arquétipos, temos os arquétipos de Lilith, os arquétipos de uma feminidade assim, mais da sereia, sabe? Esses arquétipos do feminino feroz, mas esse daí não é o da meretriz. A meretriz é uma fusão de uma pessoa que estava polarizada com o arquétipo do Satã, sabe? Do mundo material, de conseguir as coisas na matéria a qualquer custo, e usou alguma coisa que tinha seu alcance. No caso da meretriz né, o corpo, a astúcia, a fala, isso, aquilo. Mas tem homens também que... né, tem também homens, né, meretrizes, mas tem também homens que utilizam esse arquétipo, ou outras mulheres, sem ser nesse contexto sexual. Num contexto de...
ai, eu faço tudo por você. Tipo, essa pessoa tem a oportunidade de um aumento, de ser reconhecida por alguém poderoso, ser vista. Ai, eu faço o que tem que ser feito, sabe? Aquele ato de você, não importa, pisa na minha cabeça pelo dinheiro. No fundo, né, eu quero o poder, o dinheiro que está por trás. Então, também tem muitas pessoas que têm esse arquétipo da meretriz. Como eu falei, não é um arquétipo feminino próprio, é um arquétipo que misturou, né? Eu quero tanto as coisas do mundo material que eu aceito fazer o que tenha que ser feito, que esteja a meu alcance. Por exemplo, se essa pessoa é um homem, e se esse homem tem o arquétipo do mago sombrio, do bruxo sombrio, eu vou fazer isso, né, para conseguir dinheiro, para conseguir, sei lá, manipulação, alguma coisa que tenha a ver com a matéria, né, com o mundo material. Mas é um outro vídeo, eu acho que só esse vídeo do meretriz, esse arquétipo merece todo um vídeo inteiro. Então, obrigado por chegar até aqui. Espero que, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, fala com alguém conhecido que você gostaria de passar esse conhecimento pra gente fazer essa comunidade cada vez mais grande. Estou muito feliz de ver vocês chegando e ansiosa para compartilhar mais conhecimento.